Antes de começar esta mensagem, eu quero pedir que você pare por alguns segundos e faça uma reflexão profunda. Olhe para dentro de você, não para aquilo que as pessoas enxergam, não para a imagem que você mostra ao mundo, mas para aquela parte silenciosa da sua mente, onde vivem seus sonhos, seus medos, suas dúvidas e também o seu maior potencial. Agora eu quero fazer uma pergunta. E se a vida que você deseja conquistar já estivesse esperando por uma mudança dentro de você? E se o maior bloqueio entre você e o seu propósito não fosse a falta de oportunidade, não fosse a falta de recursos, não fosse a falta de capacidade? E se o maior obstáculo fosse uma programação mental construída durante anos? Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar suas circunstâncias externas, mas esquecem de transformar o lugar onde todas as mudanças começam, a própria mente. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Essa passagem revela um dos maiores princípios da transformação humana. Antes de Deus mudar uma situação ao seu redor, muitas vezes Ele começa mudando aquilo que existe dentro de você. Porque uma mente renovada enxerga oportunidades onde antes existiam limitações. Uma mente fortalecida encontra esperança onde antes existia desespero. Uma mente guiada pela fé consegue continuar caminhando, mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar a vitória. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como reprogramar sua mente para o sucesso. Sobre como abandonar pensamentos de medo, escassez e dúvida para construir uma mentalidade de fé, crescimento, prosperidade e realização. Inspirado nos princípios de desenvolvimento pessoal associados a Napoleon Hill, vamos compreender que toda grande conquista começa primeiro como uma ideia dentro da consciência. Antes de existir uma grande construção, existe um projeto. Antes de existir uma grande vitória, existe uma decisão. Antes de existir uma mudança na sua vida, precisa existir uma mudança na maneira como você pensa. Napoleon Hill estudou durante décadas homens e mulheres que alcançaram grandes resultados e percebeu algo poderoso. O sucesso não começa na carteira. O sucesso começa na mente. A riqueza não começa no dinheiro. A riqueza começa na forma como uma pessoa enxerga possibilidades, porque duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma pessoa olha para o problema e diz: "Eu não consigo." Outra olha para o mesmo problema e diz: "Eu ainda não encontrei a solução, mas vou continuar procurando." A diferença entre elas não está apenas nas circunstâncias. Está na programação mental. Está naquilo que elas acreditam sobre si mesmas. E talvez você esteja aqui porque existe uma parte de você que sabe que nasceu para algo maior. Talvez exista dentro do seu coração um sonho que você deixou adormecer. Talvez as dificuldades da vida fizeram você esquecer da força que existe dentro de você. Mas hoje eu quero lembrar você de algo. Você não foi criado para viver dominado pelo medo. Você não foi criado para passar seus dias acreditando que não é suficiente. Você não foi criado para ser escravo das limitações do passado. Existe um potencial dentro de você que ainda precisa ser despertado. Existe uma capacidade que talvez esteja escondida atrás das inseguranças. Existe uma força que aparece quando você decide acreditar novamente. A pergunta é: você está pronto para mudar a sua mente e transformar a sua história? Porque tudo começa com uma decisão silenciosa. Uma decisão que talvez ninguém veja, mas que pode mudar completamente o rumo da sua vida. A decisão de parar de alimentar pensamentos que enfraquecem você. A decisão de parar de aceitar como verdade tudo aquilo que disseram sobre você.
A decisão de olhar para o futuro e acreditar que ainda existem capítulos melhores esperando para serem escritos. Talvez você tenha enfrentado momentos em que se sentiu sozinho. Talvez tenha trabalhado duro e não viu resultados. Talvez tenha ajudado muitas pessoas e, quando precisou de ajuda, encontrou silêncio. Mas existe uma coisa que você nunca pode perder: a fé. Porque a fé é a ponte entre aquilo que seus olhos veem e aquilo que seu coração acredita. Hebreus 11:1 nos ensina: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pense nisso. Muitas das maiores conquistas da humanidade começaram com algo que ainda não podia ser visto. Primeiro, existiu uma visão. Depois, existiu a construção. Primeiro, existiu uma crença. Depois, existiu a realidade. O agricultor planta uma semente acreditando que um dia haverá uma colheita. Ele não desenterra a semente todos os dias para verificar se está crescendo. Ele cuida. Ele acredita. Ele espera. Da mesma forma funciona a transformação da sua vida. Você precisa plantar pensamentos corretos. Precisa alimentar sua mente com conhecimento. Precisa agir com disciplina e precisa confiar no processo, porque aquilo que você alimenta dentro de você começa a crescer. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se alimenta dúvida, a dúvida cresce. Mas se alimenta fé, coragem e determinação, uma nova pessoa começa a nascer dentro de você. E talvez hoje seja o dia em que essa nova pessoa começa a despertar. Durante muitos anos da minha vida, eu observei homens e mulheres de diferentes lugares, com diferentes histórias, diferentes condições financeiras e diferentes oportunidades. Eu vi pessoas que nasceram cercadas de dificuldades alcançarem grandes realizações e também vi pessoas que tinham todos os recursos necessários permanecerem presas em uma vida de limitações. E depois de tantas conversas, estudos e observações, cheguei a uma conclusão que mudou completamente a forma como eu enxergava o sucesso. A maior batalha que um ser humano enfrenta não acontece no mundo exterior. Ela acontece dentro da própria mente. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de cada pessoa. Uma batalha que ninguém consegue enxergar, mas que todos enfrentam quando estão sozinhos, quando colocam a cabeça no travesseiro durante a noite e começam a conversar consigo mesmos. É nesse momento que muitas pessoas são vencidas, não porque perderam uma oportunidade, não porque alguém fechou uma porta, não porque as circunstâncias eram impossíveis, mas porque permitiram que uma voz interna dissesse: você não consegue. Você não nasceu para isso. Talvez seja melhor desistir. Eu descobri que muitas pessoas não são derrotadas pela falta de capacidade, mas pela programação mental que carregam durante anos. Elas carregam pensamentos que nunca escolheram conscientemente. Pensamentos que foram plantados através de críticas, fracassos, rejeições e momentos difíceis. Uma criança que escuta constantemente que não é inteligente pode crescer acreditando que não tem capacidade. Uma pessoa que enfrenta muitas dificuldades financeiras pode começar a acreditar que a pobreza faz parte da sua identidade. Alguém que fracassou algumas vezes pode começar a pensar que nasceu para perder. Mas existe uma verdade que todo homem e toda mulher precisam compreender. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que decide construir a partir de agora. Eu aprendi que antes de alguém conquistar riqueza no mundo exterior, precisa primeiro construir riqueza dentro de si. Antes de mudar os resultados da sua vida, precisa mudar os pensamentos que criam esses resultados. Porque toda grande realização começa como uma pequena semente plantada na mente. Antes de existir uma grande empresa, existiu uma ideia. Antes de existir uma grande conquista, existiu uma decisão.
Antes de alguém ser reconhecido pelo mundo, precisou acreditar em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Muitos procuram o segredo do sucesso em lugares distantes. Procuram uma fórmula escondida, uma oportunidade perfeita ou uma pessoa que possa entregar a resposta. Mas poucas pessoas olham para dentro. Poucas percebem que carregam dentro de si uma ferramenta poderosa, capaz de transformar completamente suas circunstâncias, a própria mente. Pergunte a si mesmo neste momento: você está construindo a vida que realmente deseja ou apenas aceitando a vida que apareceu diante de você? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela tem o poder de despertar algo dentro de você. Porque muitas pessoas passam anos trabalhando, correndo e tentando sobreviver, mas nunca param para perguntar: essa é realmente a vida que eu escolhi? Estou seguindo o meu propósito ou apenas seguindo o caminho que outras pessoas decidiram para mim? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos porque você acreditou que não estava preparado? Quantas portas você deixou de abrir porque o medo falou mais alto que a sua fé? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar, porque imaginou o fracasso antes de experimentar a vitória? A primeira transformação acontece quando você percebe que seus pensamentos não são apenas pensamentos. Eles são sementes, e todas as sementes plantadas dentro da sua consciência produzem algum tipo de resultado. Uma mente alimentada pelo medo produz insegurança. Uma mente alimentada pela dúvida produz paralisia. Uma mente alimentada pela fé produz coragem. Uma mente alimentada pelo conhecimento produz crescimento. Uma mente alimentada pela determinação produz conquistas. Durante minha jornada, eu percebi que os grandes vencedores não eram pessoas que nunca sentiram medo. Eles também tiveram momentos de incerteza. Também enfrentaram noites difíceis. Também caminharam por caminhos onde não existiam garantias. A diferença era que eles não permitiam que o medo comandasse suas decisões. Eles aprenderam a controlar a mente antes que a mente controlasse eles. Quando você acorda pela manhã e olha para o espelho, qual pessoa você enxerga? Você enxerga alguém derrotado pelas circunstâncias? Alguém preso aos erros do passado? Alguém esperando que o mundo mude primeiro? Ou você enxerga alguém que está sendo preparado para uma missão maior? Porque a maneira como você se enxerga determina a maneira como você age. Um homem que acredita que é incapaz dificilmente terá coragem para buscar grandes oportunidades. Mas um homem que acredita no próprio potencial começa a agir de uma maneira diferente. Ele aprende, ele tenta, ele persiste, ele se levanta depois das quedas, ele continua caminhando mesmo quando ninguém está aplaudindo. A transformação começa no momento em que você decide assumir responsabilidade pela própria mente. Diga para si mesmo: eu sou capaz. Minha mente trabalha a meu favor. Eu tenho força para superar desafios. Eu posso construir uma nova história. Essas palavras não são apenas frases. Quando repetidas com fé e emoção, elas se tornam comandos enviados para sua própria consciência. Sua mente é como um jardim. Você não pode plantar ervas daninhas e esperar colher flores. Da mesma forma, você não pode alimentar pensamentos de derrota todos os dias e esperar construir uma vida de vitória. Você precisa escolher cuidadosamente aquilo que permite permanecer dentro da sua mente. Escolha alimentar sua fé. Escolha alimentar seu conhecimento. Escolha alimentar sua visão de futuro, porque o homem que domina seus pensamentos começa a dominar suas ações. E aquele que domina suas ações começa a transformar seu destino. Nunca esqueça, a riqueza começa antes do dinheiro.
O sucesso começa antes do reconhecimento. A vitória começa antes da conquista. Tudo começa no momento em que você decide acreditar novamente em si mesmo. Talvez hoje ninguém veja o potencial que existe dentro de você. Talvez algumas pessoas ainda duvidem da sua capacidade. Talvez você mesmo tenha esquecido da força que possui. Mas existe algo dentro de você que ainda não foi despertado. Uma capacidade maior do que seus medos. Uma força maior do que suas dificuldades. Uma determinação capaz de mudar completamente o rumo da sua história. A batalha invisível dentro da sua mente será vencida por aquele pensamento que você escolher alimentar todos os dias. E a partir do momento em que você escolhe acreditar na sua própria transformação, uma nova jornada começa. Depois de compreender que a maior batalha do ser humano acontece dentro da própria mente, existe uma segunda verdade que precisa ser aceita. Os pensamentos que você alimenta hoje estão construindo a realidade que você encontrará amanhã. Ao longo da minha jornada, estudando pessoas que alcançaram grandes realizações, percebi algo fascinante. Antes de qualquer conquista visível, existia uma transformação invisível acontecendo dentro delas. Antes de alguém construir uma grande fortuna, precisou construir uma mentalidade capaz de administrar essa fortuna. Antes de alguém liderar pessoas, precisou aprender a liderar seus próprios pensamentos. Antes de alguém conquistar o mundo exterior, precisou conquistar o próprio mundo interior. Muitos homens procuram mudar suas circunstâncias, sem perceber que continuam carregando a mesma mentalidade que criou aquelas circunstâncias. Eles desejam uma vida nova, mas continuam pensando da mesma maneira. Desejam prosperidade, mas continuam acreditando na escassez. Desejam sucesso, mas continuam alimentando medo. Desejam liberdade, mas continuam presos às antigas crenças. E essa é uma das maiores armadilhas da vida. Querer colher novos frutos enquanto continua plantando as mesmas sementes. Imagine um agricultor que planta sementes ruins todos os dias e depois se revolta porque sua colheita não é boa. Ele não pode culpar a terra. Ele precisa observar aquilo que colocou nela. Da mesma forma, funciona a mente humana. Aquilo que você deposita dentro da sua consciência determina aquilo que você começará a manifestar através das suas escolhas. Se todos os dias você alimenta pensamentos de fracasso, sua mente começará a procurar provas de que você não consegue. Mas se todos os dias você alimenta pensamentos de crescimento, sua mente começará a procurar caminhos, oportunidades e soluções. A mente sempre trabalha para confirmar aquilo que você acredita. Por isso, uma das maiores decisões que uma pessoa pode tomar é escolher conscientemente quais pensamentos terão autoridade sobre sua vida. Não entregue o controle da sua mente ao medo. Não entregue o controle da sua mente às opiniões daqueles que nunca tiveram coragem de perseguir seus próprios sonhos. Muitas pessoas abandonam seus objetivos não porque são incapazes, mas porque permitiram que vozes externas se tornassem mais fortes do que sua própria convicção. Talvez alguém tenha dito: "Isso é impossível. Você está sonhando alto demais. Você deveria aceitar sua realidade, mas eu quero que você entenda uma coisa. A maioria das grandes conquistas da humanidade parecia impossível antes de existir. As pessoas que mudaram o mundo foram chamadas de sonhadoras antes de serem chamadas de vencedoras. Elas enxergaram possibilidades onde outros enxergavam limitações. Elas mantiveram uma visão clara mesmo quando as circunstâncias tentavam convencer o contrário. Existe uma pergunta que todos deveriam fazer. Se você soubesse que não poderia falhar, o que tentaria conquistar? Qual sonho você colocaria em movimento? Qual decisão tomaria? Qual caminho seguiria?
Muitas vezes, o maior obstáculo entre você e seu objetivo não é a falta de oportunidade, é a falta de confiança na própria capacidade. A mente limitada cria desculpas. A mente fortalecida cria estratégias. A mente dominada pelo medo procura razões para desistir. A mente guiada pela fé procura maneiras de continuar. Eu aprendi que a pessoa de sucesso não é aquela que nunca enfrenta problemas. É aquela que desenvolve uma mente forte o suficiente para enfrentar problemas sem abandonar seu propósito. Todos terão dias difíceis. Todos enfrentarão momentos de dúvida. Todos passarão por situações em que será necessário escolher entre desistir ou continuar. É nesses momentos que a programação mental revela quem você realmente está se tornando. Quando uma dificuldade aparece, uma pessoa sem preparo mental pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas uma pessoa com uma mente fortalecida pergunta: o que essa situação está tentando me ensinar? Porque toda dificuldade carrega uma lição escondida. Toda queda pode revelar uma força que ainda não conhecíamos. Toda rejeição pode nos direcionar para uma oportunidade maior. A pessoa vencedora não transforma obstáculos em paredes. Ela transforma obstáculos em degraus. Todos os dias antes de começar sua jornada, lembre-se, você está treinando sua mente. Cada pensamento é uma escolha. Cada escolha é uma direção. Cada direção cria um destino. Quando você acordar amanhã, antes de tocar no telefone, antes de ouvir as notícias do mundo, antes de permitir que outras pessoas influenciem sua energia, converse consigo mesmo. Olhe para o espelho e declare: hoje eu escolho crescer. Hoje eu escolho acreditar. Hoje eu escolho agir. Minha mente está preparada para receber novas oportunidades. Eu tenho dentro de mim a capacidade de construir algo extraordinário. Não são apenas palavras, são sementes. E uma semente repetida com fé, acompanhada de ação, pode se transformar em uma realidade completamente diferente. A pessoa que aprende a controlar seus pensamentos descobre uma das maiores verdades da vida. O futuro não começa quando as circunstâncias mudam. O futuro começa quando a sua mente muda. E quando sua mente muda, você começa a enxergar portas onde antes só via paredes. Começa a enxergar possibilidades onde antes existiam limitações. Começa a enxergar esperança onde antes existia medo. A reprogramação da mente é o início da transformação. Porque uma nova vida sempre começa com um novo pensamento. Com o passar dos anos, observando histórias de pessoas que venceram grandes desafios, descobri que existe um momento decisivo na vida de todo ser humano. Um momento em que a pessoa deixa de esperar que o mundo mude e decide mudar a si mesma. Esse momento não acontece quando todas as dificuldades desaparecem. Ele acontece quando você entende que, mesmo diante das dificuldades, ainda possui o poder de escolher quem será. Muitos esperam uma oportunidade perfeita, esperam ter mais dinheiro, esperam ter mais conhecimento, esperam que alguém apareça para abrir uma porta. Mas aqueles que conquistam grandes realizações compreendem uma verdade diferente. A primeira porta que precisa ser aberta é a porta da própria mente, porque uma mente preparada consegue transformar pequenas oportunidades em grandes conquistas. Mas uma mente despreparada pode perder grandes oportunidades por causa do medo, da insegurança e da falta de confiança. Eu me lembro de observar pessoas que possuíam talentos extraordinários, mas permaneciam paralisadas. Elas tinham ideias, tinham sonhos, tinham capacidade, mas havia algo dentro delas dizendo: espere mais um pouco. Talvez não seja o momento. Talvez você não seja bom o suficiente. E assim os anos passavam. O sonho continuava existindo, mas nunca saía do lugar. Então eu compreendi algo fundamental.
A procrastinação é muitas vezes apenas o medo usando uma máscara. A pessoa pensa que está esperando o momento certo, mas, na verdade, está esperando sentir segurança para agir. E a verdade é que a segurança raramente vem antes da ação. A confiança nasce quando você começa. A coragem aparece quando você enfrenta. A capacidade aumenta quando você pratica. Nenhum grande vencedor começou sabendo tudo. Eles começaram acreditando que poderiam aprender. Essa é uma das maiores diferenças entre aqueles que avançam e aqueles que permanecem parados. Uma pessoa limitada pergunta: e se eu falhar? Uma pessoa determinada pergunta: o que eu posso aprender se eu falhar? A primeira foge dos desafios. A segunda cresce através deles. Existe uma força extraordinária escondida dentro de cada dificuldade. Os momentos difíceis revelam características que estavam adormecidas: a paciência, a resistência, a criatividade, a fé, a persistência. Muitas vezes a vida coloca você em situações que parecem tentar destruir seus sonhos, mas na verdade estão preparando você para sustentá-los. Porque uma grande conquista exige uma grande estrutura interior. Uma pessoa que recebe sucesso sem preparação pode perder aquilo que conquistou, mas uma pessoa que constrói uma mente forte consegue transformar qualquer conquista em algo duradouro. Por isso, antes de buscar riqueza externa, construa riqueza interna. Construa disciplina. Construa conhecimento. Construa uma visão clara. Construa uma fé que não depende das circunstâncias. Quando você aprende a governar sua mente, algo poderoso acontece. Você deixa de ser controlado pelo ambiente. Você deixa de ser prisioneiro das opiniões. Você deixa de ser escravo dos seus antigos pensamentos. Você começa a assumir o papel de criador da própria história. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você permitiu que o medo decidisse por você? Quantas oportunidades você deixou passar porque duvidou da própria capacidade? Quantas vezes você olhou para outra pessoa conquistando aquilo que você também desejava e pensou: eu nunca conseguiria? Hoje precisa ser diferente, porque o mesmo poder mental que criou pensamentos de dúvida também pode criar pensamentos de vitória. A mente que aprendeu a dizer não consigo pode aprender a dizer vou encontrar uma maneira. A pessoa que passou anos acreditando em limitações pode começar a acreditar em possibilidades. Tudo começa com uma decisão silenciosa, uma decisão que talvez ninguém veja, mas que muda tudo. A decisão de não ser mais governado pelo passado. O passado pode explicar algumas das suas dificuldades, mas ele não tem permissão para escrever os próximos capítulos da sua vida. Você não precisa permanecer sendo a pessoa que as circunstâncias tentaram criar. Você pode se tornar a pessoa que seus sonhos exigem. Quando você acordar amanhã, faça algo diferente. Antes de olhar para os problemas, olhe para o potencial. Antes de pensar no que falta, lembre-se do que você possui. Antes de ouvir as vozes negativas do mundo, escute a voz da sua própria determinação. Diga: eu tenho uma missão. Eu tenho capacidade para crescer. Eu tenho força para superar desafios. Eu não vou abandonar o meu propósito, porque uma mente treinada pela fé e fortalecida pela ação se torna uma força impossível de ignorar. O sucesso não começa quando o mundo reconhece você. O sucesso começa quando você finalmente reconhece o poder que sempre esteve dentro de você. E esse é o início da verdadeira transformação. O momento em que você para de procurar respostas fora e começa a despertar a força que existe dentro. Durante minha caminhada, estudando a mente humana e observando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações, percebi que todos aqueles que venceram
possuíam algo em comum. Antes de conquistarem qualquer grande resultado, eles tinham uma imagem clara daquilo que desejavam alcançar. Eles não caminhavam pela vida sem direção. Eles tinham um propósito, tinham uma visão. Tinham dentro deles uma chama que permanecia acesa mesmo nos dias mais difíceis. Essa chama era o desejo. Mas não um desejo comum. Era um desejo profundo, um desejo acompanhado de fé, planejamento e ação. Porque um simples desejo pode desaparecer diante do primeiro obstáculo. Mas um desejo definido se transforma em uma força capaz de mover uma pessoa através das maiores dificuldades. Eu aprendi que a mente humana precisa de uma direção. Uma pessoa sem objetivo é como um navio sem bússola. Ela pode se movimentar muito, gastar muita energia e enfrentar muitas tempestades, mas nunca terá certeza de onde está chegando. Muitas pessoas passam anos trabalhando, lutando e se esforçando, mas não sabem exatamente o que estão tentando construir. Elas possuem sonhos vagos, querem ter sucesso, querem ganhar mais dinheiro, querem ter uma vida melhor. Mas uma mente poderosa precisa de clareza. Você precisa perguntar a si mesmo: o que exatamente eu quero conquistar? Que tipo de pessoa preciso me tornar para alcançar esse objetivo? Quais hábitos preciso abandonar e quais preciso desenvolver? Essas perguntas são capazes de despertar uma nova consciência, porque quando você define claramente o seu destino, sua mente começa a procurar caminhos para chegar até ele. É como acender uma luz em um quarto escuro. Antes, você caminhava sem saber onde estava. Agora você possui uma direção. Eu observei que grandes realizações nunca começaram com grandes recursos. Muitas começaram apenas com uma ideia e uma pessoa determinada a transformá-la em realidade. Grandes negócios começaram em pequenas salas. Grandes escritores começaram com uma simples página. Grandes líderes começaram acreditando em uma visão que poucos conseguiam enxergar. O mundo, muitas vezes, não reconhece aquilo que ainda está em construção. Mas isso não significa que não tenha valor. Uma semente enterrada na terra parece invisível. Parece que nada está acontecendo, mas dentro dela existe uma força trabalhando silenciosamente. Da mesma maneira, quando você decide mudar sua vida, muitas pessoas podem não perceber imediatamente. Elas podem não entender suas escolhas, podem questionar seus objetivos, podem dizer que você está perdendo tempo. Mas lembre-se, aqueles que não conseguem enxergar sua visão não podem ser responsáveis por determinar seu destino. Você precisa proteger aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Você precisa proteger seus sonhos, você precisa proteger sua fé. Porque toda grande construção enfrenta um período em que existe apenas uma promessa antes de existir uma prova. Existem dias em que você trabalhará sem receber reconhecimento. Dias em que você estudará enquanto outros descansam. Dias em que você continuará acreditando enquanto outros duvidam. E esses são os momentos que revelam quem você está se tornando. A pessoa comum abandona quando não vê resultados imediatos. A pessoa determinada continua porque sabe que todo processo possui um tempo. Uma árvore não cresce em uma noite. Uma grande obra não é construída em um único dia. Uma vida extraordinária também não é criada através de decisões temporárias. Ela é construída através de escolhas repetidas. Pequenas ações realizadas todos os dias, pequenos esforços que, com o tempo, produzem grandes transformações. Por isso, quando você acordar pela manhã, lembre-se da sua visão. Não permita que um dia difícil faça você esquecer um sonho importante. Não permita que uma crítica destrua uma promessa que você fez a si mesmo. Não permita que uma queda faça você acreditar que a jornada terminou. Uma derrota é apenas um capítulo, não é o livro inteiro. Um erro é apenas uma lição, não é a sua identidade.
um obstáculo é apenas uma parte do caminho, não é o seu destino. Olhe para dentro de si e repita: eu tenho um propósito. Minha visão é maior que meus obstáculos. Eu tenho coragem para continuar. Cada passo que dou me aproxima da pessoa que desejo ser. Porque uma mente programada para o sucesso não pergunta apenas: será que eu consigo? Ela pergunta: como eu vou conseguir? Essa mudança de pergunta muda tudo. Ela transforma uma vítima em protagonista, transforma medo em estratégia, transforma dúvida em aprendizado. A partir do momento em que você define claramente aquilo que deseja, sua mente começa uma nova jornada. Você deixa de caminhar sem direção. Você deixa de reagir ao mundo. Você começa a construir, e todo grande império começa da mesma maneira, com uma ideia, com uma decisão, com uma pessoa que teve coragem de acreditar antes que existissem provas. Esse é o poder do desejo definido. Ele é a primeira faísca da transformação. A primeira chama que ilumina o caminho entre aquilo que você é hoje e aquilo que nasceu para se tornar. Ao longo da minha jornada, observando pessoas que alcançaram grandes feitos, percebi que existe uma qualidade que separa aqueles que avançam daqueles que desistem diante dos primeiros obstáculos. Essa qualidade é a fé. Não apenas uma fé baseada em palavras, mas uma fé acompanhada de ação. Uma certeza interior de que, mesmo quando o caminho parece difícil, existe uma possibilidade esperando por aqueles que continuam caminhando. Muitas pessoas dizem que acreditam em seus sonhos, mas quando enfrentam a primeira dificuldade, permitem que a dúvida destrua aquilo que construíram durante anos. A verdadeira fé não é provada quando tudo está fácil. A verdadeira fé é revelada quando você olha para uma situação difícil e decide continuar mesmo sem enxergar todas as respostas. Existe um momento na vida de todo grande vencedor em que ele precisa caminhar sem garantias. Ele precisa dar um passo mesmo sem saber exatamente onde o próximo passo irá levá-lo. É nesse momento que a mente fraca procura uma saída, mas a mente fortalecida procura uma solução. Pergunte a si mesmo: você acredita nos seus sonhos apenas quando recebe a aprovação dos outros, ou acredita neles mesmo quando ainda ninguém consegue enxergar aquilo que você vê? Porque todo grande sonho passa por uma fase de invisibilidade. Antes de uma construção existir, existe apenas um projeto. Antes de uma conquista ser reconhecida, existe apenas esforço silencioso. Antes de uma pessoa ser admirada pela sua vitória, ela enfrentou momentos em que parecia estar lutando sozinha. Eu vi muitos homens abandonarem seus objetivos, não porque eram incapazes, mas porque permitiram que o tempo entre o sonho e a realização destruísse sua confiança. Eles queriam resultados imediatos, queriam provas antes de continuar. Mas a vida não funciona dessa maneira. A natureza nos ensina uma grande lição. Uma semente precisa primeiro criar raízes no escuro antes de aparecer na superfície. Durante um período, parece que nada está acontecendo. Mas longe dos olhos das pessoas, existe um processo de transformação acontecendo. Assim também acontece com você. Existem momentos em que você está crescendo mesmo quando ninguém percebe. Existem momentos em que sua disciplina está sendo construída, sua resistência está sendo fortalecida, sua mentalidade está sendo preparada. Não despreze os períodos silenciosos da sua vida. Eles podem ser exatamente o treinamento necessário para aquilo que você deseja conquistar. Muitas pessoas querem a recompensa, mas não aceitam o processo. Querem a vitória, mas rejeitam a preparação. Querem a colheita, mas não querem plantar. Mas toda conquista verdadeira exige um preço. O preço da dedicação, o preço da paciência, o preço da persistência.
A fé é aquilo que mantém você em movimento quando as circunstâncias tentam convencer você a parar. Quando você acorda pela manhã e enfrenta desafios, escolha alimentar a fé. Quando uma porta se fecha, escolha acreditar que outra oportunidade pode surgir. Quando alguém duvidar da sua capacidade, escolha lembrar quem você está se tornando. Porque as opiniões dos outros mudam constantemente, mas a visão que você constrói dentro da sua mente precisa permanecer firme. Nunca permita que uma pessoa com uma visão pequena faça você abandonar um sonho grande. Muitos daqueles que criticam seus objetivos simplesmente não conseguem enxergar aquilo que ainda não foi construído. Mas o fato de alguém não enxergar não significa que não exista. O futuro primeiro nasce na mente de alguém. Todas as grandes conquistas começaram com uma pessoa que acreditou antes de possuir provas. Uma pessoa que olhou para uma possibilidade e disse: "Eu vou tentar." Uma pessoa que caiu e decidiu levantar. Uma pessoa que enfrentou momentos de solidão, mas não abandonou sua missão. Essa pessoa pode ser você, mas a decisão precisa ser sua. Você precisa escolher diariamente quais pensamentos terão poder sobre sua vida. Escolha pensamentos de coragem. Escolha pensamentos de crescimento. Escolha pensamentos de possibilidade. Quando sentir medo, lembre-se: o medo é uma emoção, não uma sentença. A dúvida é um pensamento, não uma realidade. Uma dificuldade é uma situação, não o seu destino. Você é maior do que qualquer circunstância temporária. Olhe para o espelho e declare: "Eu confio no processo. Eu tenho força para continuar. Minha fé é maior que meus desafios. Eu estou construindo uma história que vale a pena ser lembrada." Porque o sucesso pertence àqueles que continuam quando seria mais fácil desistir. A riqueza pertence àqueles que desenvolvem uma mente preparada para receber. A transformação pertence àqueles que acreditam primeiro dentro de si, antes que o mundo reconheça por fora. Nunca se esqueça: a fé não elimina os desafios. Ela revela a força que existe dentro de você para superá-los. E quando uma pessoa une fé, propósito e ação, ela se torna uma força capaz de transformar completamente sua própria história. Depois de compreender o poder da mente, do desejo definido e da fé, existe um princípio que todos aqueles que alcançam grandes realizações precisam dominar: a ação. Porque um pensamento poderoso sem ação continua sendo apenas uma possibilidade. Um sonho sem movimento continua sendo apenas uma imaginação. Uma ideia sem atitude continua sendo apenas uma promessa que nunca se cumpriu. Durante meus estudos sobre homens e mulheres de sucesso, percebi que existia uma diferença clara entre aqueles que apenas desejavam uma vida melhor e aqueles que realmente construíam essa vida. Os primeiros esperavam, os segundos agiam. Os primeiros procuravam um momento perfeito. Os segundos criavam oportunidades através das suas decisões. A verdade é que muitas pessoas passam a vida esperando sentir coragem para começar. Mas elas não percebem que a coragem nasce justamente quando você começa. Você não desenvolve confiança antes de agir. Você desenvolve confiança porque agiu. Cada pequeno passo dado em direção ao seu objetivo envia uma mensagem poderosa para sua própria mente. Eu sou uma pessoa que cumpre aquilo que promete para si mesma. E essa mensagem começa a transformar sua identidade. Porque o sucesso não é construído apenas através dos resultados que você alcança. Ele é construído através da pessoa que você se torna durante o caminho. Pergunte a si mesmo: qual decisão você sabe que precisa tomar, mas continua adiando? Qual atitude poderia mudar sua vida se você tivesse coragem de colocá-la em prática hoje? Muitas pessoas carregam dentro delas grandes ideias. Elas imaginam negócios, pensam em novos caminhos, sonham com uma vida diferente.
Mas o tempo passa e essas ideias continuam esperando. Não porque não possuem valor, mas porque a pessoa que as possui ainda não decidiu agir. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que deseja sucesso e uma pessoa comprometida com o sucesso. O desejo diz, eu gostaria. O compromisso diz, eu vou encontrar uma maneira. A diferença está na decisão. Grandes transformações começam com pequenas ações repetidas diariamente. Uma página lida todos os dias pode transformar seu conhecimento. Uma pequena economia diária pode construir uma segurança financeira. Um novo hábito praticado constantemente pode mudar completamente sua identidade. Nunca subestime o poder das pequenas ações. Muitas pessoas olham para grandes conquistas e pensam, eu nunca conseguiria chegar lá. Mas elas esquecem que toda grande jornada começa com um primeiro passo. Nenhum campeão começou no topo. Nenhum especialista começou sabendo tudo. Nenhuma pessoa de sucesso acordou um dia com todas as respostas. Eles começaram aprendendo. Começaram tentando, começaram errando, mas continuaram. Porque entenderam que cada erro era uma oportunidade de melhorar. O fracasso não destrói aquele que possui uma mente preparada. O fracasso ensina. Ele revela pontos que precisam ser fortalecidos. Ele mostra caminhos que precisam ser ajustados. Ele separa aqueles que apenas sonham daqueles que estão realmente comprometidos. Eu aprendi que uma pessoa determinada pode transformar obstáculos em oportunidades. Quando uma porta se fecha, ela procura outra entrada. Quando um plano falha, ela cria um novo plano. Quando cai, ela aprende como levantar mais forte. Essa é a mentalidade que constrói grandes histórias. Mas para desenvolver essa mentalidade, você precisa abandonar uma das maiores ilusões que impedem o progresso: a busca pela perfeição. Muitas pessoas não começam porque acreditam que precisam estar completamente preparadas. Esperam ter mais conhecimento. Esperam ter mais recursos. Esperam ter mais segurança. Mas a preparação também acontece durante o caminho. O movimento cria aprendizado. A experiência cria sabedoria. A prática cria habilidade. Você não precisa saber todos os passos antes de começar. Você precisa ter coragem para dar o primeiro passo. Pense em uma pessoa caminhando durante uma noite escura. Ela não precisa enxergar todo o caminho até o destino. Ela precisa apenas enxergar o próximo passo. E enquanto continua caminhando, novos caminhos aparecem. Assim funciona a vida. Deus, o universo e as oportunidades muitas vezes revelam a próxima etapa para aqueles que demonstram disposição para continuar avançando. Não fique esperando que tudo esteja perfeito. Comece com aquilo que você possui. Use o conhecimento que você já adquiriu. Aproveite as oportunidades que estão diante de você. Melhore enquanto caminha. Porque a pessoa que espera eternamente pelo momento ideal pode passar a vida inteira parada. Mas aquele que age, aprende, cresce e se transforma. Hoje, faça uma promessa para si mesmo. Eu vou parar de apenas imaginar e vou começar a construir. Eu vou parar de esperar e vou começar a agir. Eu vou parar de duvidar e vou começar a acreditar. Porque a distância entre onde você está e onde deseja chegar é construída através das decisões que você toma todos os dias. A sua nova história não começa amanhã. Ela começa no momento em que você decide agir. O sonho espera por uma atitude. A oportunidade espera por uma preparação. O futuro espera por uma decisão. E essa decisão está nas suas mãos. Durante minha jornada estudando os princípios que levam uma pessoa ao sucesso, descobri uma verdade que muitas vezes é ignorada. O talento pode abrir uma porta, mas é a disciplina que mantém essa porta aberta.
Muitas pessoas possuem capacidade, possuem inteligência, possuem sonhos grandiosos, mas poucas desenvolvem a disciplina necessária para transformar potencial em resultado. A disciplina é a ponte entre aquilo que você deseja e aquilo que você conquista. Ela é o compromisso silencioso que você mantém consigo mesmo quando ninguém está observando. Porque é fácil trabalhar quando todos estão vendo. É fácil continuar quando tudo está dando certo. É fácil acreditar quando os resultados aparecem. Mas o verdadeiro caráter é construído nos momentos em que ninguém está aplaudindo. Naqueles dias em que você acorda sem motivação. Naqueles momentos em que o caminho parece longo. Nas horas em que surge a vontade de desistir. É nesses momentos que a disciplina assume o controle. Eu observei que pessoas extraordinárias não dependem apenas de inspiração. Elas dependem de hábitos. Elas entendem que pequenas ações realizadas constantemente criam grandes mudanças ao longo do tempo. Uma pessoa pode mudar sua vida através daquilo que faz repetidamente. Se todos os dias você alimenta sua mente com conhecimento, sua capacidade aumenta. Se todos os dias você trabalha no seu objetivo, sua habilidade cresce. Se todos os dias você fortalece sua fé, sua coragem aumenta. Mas o contrário também é verdadeiro. Pequenas escolhas negativas, repetidas diariamente, podem afastar você do futuro que deseja construir. Por isso, a pergunta que você precisa fazer não é apenas o que eu quero conquistar, mas também que hábitos preciso criar para me tornar a pessoa capaz de conquistar isso. Porque seus resultados são reflexos das suas ações. E suas ações são reflexos da pessoa que você acredita ser. Muitas pessoas querem uma vida extraordinária mantendo os mesmos hábitos que possuem uma vida comum. Querem prosperidade, mas não estudam. Querem crescimento, mas não aceitam mudar. Querem sucesso, mas continuam entregando seus dias às distrações. A mudança exige uma escolha. Você precisa decidir quais hábitos pertencem ao seu futuro e quais pertencem ao seu passado. Existe uma versão maior de você esperando para ser construída. Mas essa versão não nasce através de desejos vazios. Ela nasce através de decisões diárias. Talvez hoje você não tenha todos os recursos. Talvez ainda não tenha chegado onde deseja. Talvez existam desafios diante de você. Mas se você possui disciplina, você possui uma das maiores ferramentas para vencer, porque a disciplina transforma pouco em muito, transforma conhecimento em sabedoria, transforma esforço em habilidade, transforma sonhos em realidade. Eu sempre acreditei que uma pessoa deve aprender a dominar a si mesma antes de tentar dominar qualquer circunstância externa. Se você não consegue controlar seus pensamentos, qualquer dificuldade pode controlar você. Se você não consegue controlar seus hábitos, qualquer distração pode roubar seu futuro. Se você não consegue controlar suas emoções, qualquer problema pode tirar sua direção. O primeiro território que um vencedor conquista é o próprio interior. Ele aprende a levantar quando a mente pede para permanecer deitado. Aprende a continuar quando o caminho parece difícil. Aprende a manter sua visão mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Imagine um atleta treinando todos os dias. Nem sempre ele sente vontade, nem sempre ele vê progresso imediato, mas ele continua porque sabe que cada treino está construindo algo dentro dele. A mesma coisa acontece com a sua vida. Cada livro que você lê, cada habilidade que você desenvolve, cada pensamento positivo que você escolhe, cada atitude correta que você toma, tudo isso está construindo uma versão mais forte de você. Não despreze os pequenos avanços. Uma montanha é conquistada passo após passo. Uma grande riqueza é construída decisão após decisão. Uma vida extraordinária é criada dia após dia.
Quando você olha para pessoas bem-sucedidas, muitas vezes vê apenas o resultado final, mas não vê os anos de disciplina que existiram antes da conquista. Não vê as manhãs em que elas acordaram cedo. Não vê os momentos em que escolheram trabalhar enquanto outros desistiam. Não vê as batalhas internas que venceram. Toda vitória possui uma história invisível. E essa história é construída pela disciplina. Por isso, a partir de hoje, não pergunte apenas "estou motivado", pergunte "estou comprometido", porque a motivação pode desaparecer, mas o compromisso permanece. A pessoa disciplinada não faz apenas aquilo que sente vontade. Ela faz aquilo que precisa ser feito para construir o futuro que deseja. Olhe para o espelho e declare: eu sou responsável pelo meu crescimento. Eu tenho controle sobre minhas escolhas. Eu construo meu futuro através das minhas ações. Cada dia estou me tornando uma pessoa mais forte e preparada. Lembre-se, o sucesso não é um evento, é um processo. Não é uma decisão única, é uma sequência de decisões corretas. Não é construído em um momento, é construído em milhares de pequenos momentos. E aqueles que aprendem a dominar seus hábitos descobrem uma das maiores verdades da vida. Quando você controla suas ações, você começa a controlar seu destino. A disciplina é o caminho silencioso que leva pessoas comuns a resultados extraordinários. Durante meus anos de estudo sobre a mente humana, observei uma verdade que muitas pessoas demoram para compreender. As dificuldades não aparecem apenas para testar a sua força. Muitas vezes, elas aparecem para revelar uma força que você ainda não sabia que possuía. Todo ser humano deseja uma vida de conquistas, mas poucos entendem que grandes conquistas exigem uma grande preparação interior. A vida não constrói pessoas fortes entregando apenas caminhos fáceis. A força nasce quando você precisa continuar mesmo quando tudo parece dizer para parar. Existem momentos em que você caminhará por estradas que parecem solitárias. Momentos em que você olhará ao redor e sentirá que ninguém entende sua luta. Momentos em que você fará perguntas para as quais ainda não possui respostas. E se eu não conseguir? E se meus esforços forem em vão? E se todo esse sacrifício não valer a pena? Essas perguntas surgem na mente de todos aqueles que estão tentando construir algo maior. Mas existe uma diferença entre aqueles que vencem e aqueles que desistem. O vencedor sente medo, mas continua. O vencedor sente dúvida, mas continua. O vencedor enfrenta incertezas, mas mantém sua direção, porque ele entende que um momento difícil não significa uma vida difícil. Uma fase complicada não significa um destino fracassado. Uma queda não significa o fim da caminhada. Eu aprendi que muitas pessoas abandonam seus sonhos exatamente quando estavam mais próximas de uma transformação. Elas desistem porque não conseguem enxergar o que está sendo construído nos bastidores. Mas a natureza nos ensina uma lição poderosa. A noite mais escura sempre acontece antes do amanhecer. A semente precisa ser enterrada antes de romper a terra. O metal precisa passar pelo fogo antes de se tornar uma ferramenta forte. Da mesma maneira, algumas fases da sua vida podem estar preparando você para uma versão mais poderosa de si mesmo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez exista uma preocupação que você guarda em silêncio. Talvez você esteja tentando sorrir para o mundo enquanto luta guerras dentro de você. Mas lembre-se, as maiores transformações geralmente acontecem nos momentos em que ninguém está vendo. É quando você escolhe continuar. É quando você escolhe acreditar. É quando você decide que sua história não será definida pelo momento atual. Uma pessoa sem visão olha para uma dificuldade e enxerga uma barreira. Uma pessoa preparada olha para a mesma dificuldade e pergunta: o que posso aprender com isso? Porque cada desafio carrega uma mensagem.
Cada problema pode desenvolver uma habilidade. Cada obstáculo pode revelar uma capacidade escondida. A dor pode ensinar paciência. A rejeição pode ensinar independência. O fracasso pode ensinar estratégia. A espera pode ensinar maturidade. Nada é desperdiçado quando uma mente determinada transforma experiências em aprendizado. Eu vi pessoas perderem dinheiro e recuperarem. Vi pessoas perderem oportunidades e criarem novas. Vi pessoas serem rejeitadas e encontrarem caminhos ainda maiores. O que manteve essas pessoas avançando não foi a ausência de problemas. Foi a decisão de não permitir que os problemas definissem quem elas seriam. Existe uma frase que todo vencedor precisa guardar dentro do coração. Eu não sou aquilo que aconteceu comigo. Eu sou aquilo que escolho me tornar. Você não é seus erros. Você não é suas derrotas. Você não é os momentos em que caiu. Você é a pessoa que se levanta depois deles. Imagine alguém caminhando por uma longa estrada. No início, ela carrega apenas um sonho. Durante o caminho, encontra pedras, enfrenta tempestades, sente cansaço. Às vezes pensa em voltar, mas cada passo fortalece seus pés. Cada dificuldade fortalece sua mente. Cada desafio fortalece seu espírito. E quando finalmente chega ao destino, percebe algo importante. A maior conquista não foi apenas chegar. Foi se tornar a pessoa capaz de chegar. Essa é a verdadeira riqueza. Porque uma pessoa preparada pode perder algo externo e reconstruir novamente. Mas uma pessoa que nunca fortaleceu sua mente pode perder tudo por não saber administrar aquilo que conquistou. Por isso, nos momentos difíceis, não pergunte apenas: por que isso está acontecendo comigo? Faça uma pergunta mais poderosa: quem essa situação está me preparando para ser? Talvez a dificuldade que você enfrenta hoje esteja desenvolvendo a coragem que você precisará amanhã. Talvez a porta que se fechou esteja protegendo você de um caminho menor. Talvez o atraso que incomoda você esteja preparando algo que ainda não consegue enxergar. Mantenha sua fé, continue trabalhando, continue aprendendo, continue caminhando. Mesmo que seja um passo pequeno, porque um pequeno passo dado todos os dias ainda leva você para frente. Quando sentir vontade de desistir, olhe para trás e veja quantas batalhas você já venceu. Lembre-se dos momentos em que pensou que não conseguiria, mas conseguiu. Lembre-se das vezes em que caiu e encontrou forças para levantar. Existe uma história dentro de você que ainda não terminou. Existe um capítulo que ainda será escrito. E talvez o capítulo mais importante seja aquele que começa quando você decide não desistir. Diga para si mesmo: eu sou maior que meus desafios. Minha fé é maior que meus medos. Minha determinação é maior que qualquer obstáculo. Eu continuo avançando porque meu propósito é maior que minhas dificuldades. Porque no final da jornada, você descobrirá que as tempestades não vieram para destruir você. Elas vieram para revelar a força que estava escondida dentro de você. E aquele que aprende a permanecer firme durante as provações descobre uma verdade poderosa. As dificuldades não são o fim do caminho. Muitas vezes, elas são o caminho que prepara você para a vitória. Depois de enfrentar batalhas internas, superar dúvidas, fortalecer a mente e aprender a agir mesmo diante dos desafios, existe uma transformação ainda mais profunda que precisa acontecer. Você precisa deixar para trás a antiga imagem que criou sobre si mesmo. Porque uma nova vida não pode ser construída por uma pessoa presa à antiga identidade. Durante meus estudos sobre homens e mulheres que alcançaram grandes realizações, percebi que uma mudança extraordinária sempre acontecia antes da conquista visível. Antes de uma pessoa mudar sua realidade,
Ela mudava a maneira como enxergava a si mesma. Ela parava de se ver como uma vítima das circunstâncias. Ela parava de se definir pelos erros do passado. Ela parava de acreditar nas limitações que outros haviam colocado sobre ela. E começava a enxergar uma nova possibilidade, a possibilidade de se tornar alguém maior. Existe uma pergunta que pode transformar sua maneira de pensar. A pessoa que você é hoje está preparada para receber a vida que você deseja conquistar? Porque muitas pessoas querem novos resultados, mas continuam mantendo os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos e as mesmas atitudes que produziram os resultados antigos. Elas querem uma nova colheita, mas continuam plantando as mesmas sementes. A transformação começa quando você entende que o sucesso não é apenas algo que você conquista, é algo que você se torna capaz de sustentar. Uma mente pequena pode receber uma grande oportunidade e perdê-la. Uma mente preparada pode receber uma pequena oportunidade e transformá-la em algo extraordinário. Por isso, o verdadeiro crescimento acontece de dentro para fora. Você precisa construir dentro de si a pessoa que será capaz de administrar aquilo que deseja alcançar. Se você deseja prosperidade, desenvolva uma mente próspera. Se deseja liderança, desenvolva responsabilidade. Se deseja liberdade, desenvolva disciplina. Se deseja grandes conquistas, desenvolva uma grande visão. O mundo exterior é muitas vezes um reflexo do mundo interior. Aquilo que você acredita sobre si mesmo influencia as decisões que você toma. Uma pessoa que acredita que merece crescer procura conhecimento, procura oportunidades, procura melhorar. Mas uma pessoa que acredita que não merece sucesso pode fugir das próprias oportunidades. Ela pode se sabotar. Ela pode destruir aquilo que levou anos para construir. Por isso, uma das maiores batalhas que você enfrentará será aprender a aceitar a possibilidade de uma vida maior. Muitas pessoas estão acostumadas com suas limitações. Elas conhecem tanto a dificuldade que a prosperidade parece algo estranho. Conhecem tanto a derrota que a vitória parece impossível. Mas você precisa ensinar sua mente a reconhecer um novo padrão. Você precisa mostrar para sua consciência que uma nova realidade é possível. Todos os dias, quando olhar para o espelho, não veja apenas a pessoa que existe hoje. Veja a pessoa que está sendo construída. Veja alguém que está aprendendo. Veja alguém que está crescendo. Veja alguém que está se preparando para uma missão maior. Porque sua identidade não é uma prisão. Ela é uma construção. Você pode escolher quais características deseja fortalecer. Pode escolher quais pensamentos deseja manter. Pode escolher quais atitudes irão definir sua caminhada. A pessoa que vence não é aquela que nunca teve fraquezas, é aquela que decidiu trabalhar nelas. Ela transformou insegurança em confiança, transformou medo em coragem, transformou fracassos em aprendizado, transformou momentos difíceis em combustível para continuar. Existe uma força extraordinária dentro de você esperando para ser despertada. Mas essa força precisa de uma decisão. A decisão de parar de se enxergar como alguém limitado. A decisão de assumir responsabilidade pelo próprio crescimento. A decisão de acreditar que sua história ainda pode alcançar lugares que você nunca imaginou. Muitas pessoas vivem olhando para aquilo que perderam, mas os vencedores olham para aquilo que ainda podem construir. Muitas pessoas vivem presas ao passado. Mas os vencedores usam o passado como aprendizado para criar um futuro melhor. O passado deve ser um professor, não um prisioneiro. Você não pode mudar os capítulos que já foram escritos, mas pode escolher como será a próxima página. Hoje, escolha escrever uma nova história. Uma história de coragem. Uma história de crescimento. Uma história de alguém que decidiu assumir o controle da própria mente
e da própria direção. Repita para si mesmo: eu estou me tornando uma pessoa melhor todos os dias. Eu tenho capacidade para alcançar meus objetivos. Eu libero as limitações do passado. Eu construo meu futuro através das minhas escolhas. Minha mente está preparada para reconhecer oportunidades. Porque o sucesso começa quando você deixa de esperar se tornar alguém diferente e começa a agir como a pessoa que deseja ser. A mudança não acontece em um único momento. Ela acontece através de milhares de pequenas decisões. Cada pensamento positivo, cada atitude correta, cada vez que você escolhe continuar, cada vez que você escolhe aprender, cada vez que você escolhe acreditar. Tudo isso está criando uma nova versão de você. E um dia você olhará para trás e perceberá: a maior conquista não foi apenas aquilo que você conseguiu. A maior conquista foi a pessoa que você precisou se tornar para conseguir. Esse é o verdadeiro significado da transformação. Não é apenas mudar sua situação. É elevar sua consciência, é fortalecer sua mente, é despertar o potencial que sempre esteve dentro de você. Porque quando uma pessoa muda por dentro, sua realidade começa a mudar por fora. E esse é o início de uma nova vida. Depois de toda essa jornada, depois de enfrentar as batalhas invisíveis da mente, superar dúvidas, fortalecer a fé, desenvolver disciplina e construir uma nova identidade, chegamos ao ponto mais importante de toda transformação: a decisão final. A decisão de assumir completamente o controle da própria vida. Durante meus anos de estudo sobre o comportamento humano, descobri que muitas pessoas passam a vida esperando que algo externo aconteça para que possam mudar. Esperam uma oportunidade. Esperam uma mudança nas circunstâncias. Esperam alguém acreditar nelas. Mas existe uma verdade que poucos compreendem. A transformação não começa quando o mundo muda. A transformação começa quando você muda a forma como enxerga o mundo. O maior poder que uma pessoa possui não está naquilo que ela tem, está naquilo que ela acredita que pode construir. Porque uma mente desperta não fica esperando as condições perfeitas. Ela cria condições através da ação. Ela não espera ter todas as respostas. Ela busca conhecimento. Ela não espera perder todos os medos. Ela aprende a caminhar apesar deles. Essa é a diferença entre aqueles que apenas desejam uma vida melhor e aqueles que realmente constroem uma vida extraordinária. Eles entenderam que o destino não é criado por um único momento de sorte. Ele é criado pelas escolhas repetidas todos os dias. Cada pensamento que você aceita, cada decisão que você toma, cada atitude que você pratica. Tudo isso está formando o caminho que levará você ao futuro. Por isso, nunca subestime o poder de um único pensamento. Um pensamento pode gerar uma decisão pode gerar uma ação pode criar um hábito pode transformar completamente uma vida. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dúvidas. Talvez tenha enfrentado momentos em que questionou sua própria capacidade. Talvez algumas pessoas tenham feito você acreditar que seus sonhos eram grandes demais. Mas agora você precisa compreender: o tamanho da sua visão determina o tamanho da sua busca. Uma pessoa que pensa pequeno dificilmente construirá algo grande. Mas uma pessoa que amplia sua consciência começa a enxergar oportunidades que antes estavam escondidas. Ela percebe que os obstáculos não são sinais para parar, são convites para crescer. Ela entende que os desafios não aparecem para destruir seus sonhos. Eles aparecem para fortalecer a pessoa que irá realizá-los. Hoje quero que você faça uma reflexão profunda. Olhe para a sua própria história. Veja quantas batalhas você enfrentou. Veja quantos momentos difíceis você superou. Veja quantas vezes você pensou que não conseguiria, mas continuou.
Existe uma força dentro de você que talvez ainda não tenha reconhecido completamente. Essa força é a sua capacidade de recomeçar, a capacidade de aprender, a capacidade de evoluir, a capacidade de construir uma nova realidade. Não importa quantos anos passaram, não importa quantos erros aconteceram, não importa quantas vezes você caiu, o momento presente ainda possui poder, porque enquanto você estiver disposto a mudar sua mente e agir com propósito, sua história continua sendo escrita. Levante-se todos os dias com uma nova declaração. Eu sou responsável pelo meu futuro. Minha mente é minha maior ferramenta. Eu escolho pensamentos que me fortalecem. Eu tenho coragem para perseguir meus objetivos. Eu sou capaz de transformar desafios em oportunidades. Essas não são apenas palavras, são compromissos. Compromissos com a pessoa que você decidiu se tornar. A riqueza verdadeira começa quando você entende que o maior tesouro não está fora. Está dentro, está na sua capacidade de pensar, de aprender, de criar, de persistir, de acreditar. O dinheiro, as conquistas e o reconhecimento são consequências de uma mente preparada e de ações consistentes. Mas a maior vitória é descobrir que você nunca esteve vazio. Você sempre carregou dentro de si uma capacidade maior esperando para ser despertada. O mundo pode tentar definir você pelo seu passado, mas você pode escolher ser definido pela sua visão de futuro. As circunstâncias podem tentar limitar você, mas sua determinação pode abrir novos caminhos. As dificuldades podem tentar parar você, mas sua fé pode mostrar que existe uma força maior conduzindo sua caminhada. Chegou o momento de escolher. Você continuará sendo controlado pelos antigos pensamentos ou assumirá o comando da sua mente? Continuará permitindo que o medo determine suas decisões? Ou permitirá que sua fé determine seus passos? Continuará olhando para aquilo que perdeu? Ou começará a construir aquilo que ainda pode conquistar? A escolha sempre esteve em suas mãos, porque no final, a maior descoberta de uma pessoa não é encontrar uma oportunidade escondida no mundo. É descobrir o poder escondido dentro dela mesma. Quando você domina seus pensamentos, você começa a dominar suas ações. Quando domina suas ações, começa a construir novos resultados. Quando constrói novos resultados, transforma seu destino. E essa é a verdadeira reprogramação da mente. Não é apenas pensar diferente, é viver diferente. É acordar com propósito, é caminhar com fé, é agir com coragem, é persistir mesmo quando ninguém está vendo. É acreditar que existe algo maior esperando por aqueles que não desistem. Nunca se esqueça, a mente que você alimenta hoje será a vida que você viverá amanhã. Então escolha pensamentos de vitória, escolha pensamentos de crescimento, escolha pensamentos de abundância, porque dentro de você existe uma força capaz de criar uma nova história. O futuro pertence àqueles que acreditam na possibilidade antes que ela se torne realidade. E a partir deste momento, a sua jornada começa novamente. Com uma nova mente, uma nova visão, uma nova determinação e uma certeza, você é capaz de construir aquilo que sua mente consegue imaginar e aquilo que sua coragem está disposta a buscar. Se você chegou até aqui, eu quero que você pare por alguns segundos e reflita sobre tudo aquilo que ouviu. Talvez esta mensagem tenha chegado até você no momento certo. Talvez você esteja passando por uma fase em que precisa renovar sua força, recuperar sua confiança e lembrar que existe dentro de você um potencial muito maior do que as dificuldades que enfrenta hoje. A verdade é que ninguém pode transformar sua vida por você. A mudança começa dentro da sua própria mente.
Cada pensamento que você escolhe alimentar, cada decisão que você toma e cada atitude que você pratica está construindo a pessoa que você se tornará amanhã. Não permita que o medo seja maior que seus sonhos. Não permita que uma derrota temporária faça você abandonar uma missão permanente. Lembre-se, grandes conquistas não pertencem apenas àqueles que tiveram caminhos fáceis. Elas pertencem àqueles que decidiram continuar mesmo quando o caminho parecia difícil. Se você acredita que sua história ainda pode ser transformada, escreva nos comentários: "Eu acredito no meu potencial." Deixe essa frase como um compromisso com você mesmo. Não é apenas um comentário, é uma declaração de que você decidiu assumir o controle da sua mente, dos seus pensamentos e do seu futuro. E se essa mensagem tocou o seu coração, peço que você deixe o seu like. O seu like ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente essas palavras hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e faça parte desta comunidade de pessoas que buscam crescimento, conhecimento, prosperidade e transformação. Ative também o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, porque todos os dias estaremos trazendo mensagens para fortalecer sua mente e despertar o melhor que existe dentro de você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar a esperança. Às vezes, uma simples mensagem pode ser a força que uma pessoa precisava para continuar. Nunca esqueça, o seu passado não define o seu futuro. As suas dificuldades não definem o seu destino. O que define a sua caminhada é a decisão que você toma a partir de agora. Acredite na sua capacidade. Proteja seus sonhos. Continue aprendendo. Continue avançando. Porque uma mente forte cria uma vida forte. E enquanto você tiver fé, determinação e coragem para continuar, ainda existe um novo capítulo esperando para ser escrito. Obrigado por estar comigo até aqui. Que sua mente seja fortalecida, que seus caminhos sejam iluminados e que você tenha coragem para construir a vida extraordinária que nasceu para viver. Nos vemos no próximo vídeo. Antes de começarmos este vídeo, eu quero fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. E se o maior obstáculo entre você e o sucesso não estiver no mundo ao seu redor, mas dentro da sua própria mente? Todos os dias, milhares de pessoas acordam carregando sonhos, desejos e planos para uma vida melhor. Elas desejam prosperidade, liberdade, crescimento e realização. Mas muitas acabam presas no mesmo lugar, não porque não possuem capacidade, mas porque foram ensinadas a pensar de uma maneira que limita o próprio potencial. Talvez você esteja lutando uma batalha que ninguém conhece. Talvez você sorria para as pessoas durante o dia, mas por dentro carregue dúvidas, preocupações e perguntas sem respostas. Talvez você já tenha olhado para a sua própria vida e pensado: será que eu consigo mudar? Será que ainda existe uma oportunidade para mim? Será que meus melhores dias ainda estão por vir? E hoje eu quero dizer algo importante para você. A resposta está na forma como você programa a sua mente, porque antes de uma pessoa conquistar riqueza, ela precisa conquistar seus próprios pensamentos. Antes de vencer no mundo exterior, ela precisa vencer as batalhas que acontecem dentro dela. Neste vídeo, inspirado nos princípios de desenvolvimento pessoal atribuídos a Napoleon Hill, você vai descobrir como transformar sua mentalidade, fortalecer sua fé, desenvolver uma visão de sucesso e despertar uma força interior que talvez você nem sabia que possuía. Você vai entender que seus pensamentos não são apenas pensamentos. Eles são sementes. E aquilo que você planta diariamente na sua mente pode determinar o futuro que você irá construir.
Mas antes de continuar, eu quero pedir algo especial para você. Se você acredita que este conteúdo pode ajudar alguém a mudar de vida, deixe o seu like agora. Esse simples gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir uma mensagem de força e transformação. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e faça parte desta comunidade de pessoas que todos os dias buscam evoluir, fortalecer a mente e construir uma vida de propósito e prosperidade. Também quero convidar você a participar nos comentários. Escreva: "Minha mente está preparada para o sucesso". Faça dessa frase um compromisso com você mesmo. Porque quando você declara uma nova decisão, começa a criar uma nova identidade. Agora, prepare-se. Durante os próximos minutos, você vai entrar em uma jornada de reflexão, transformação e despertar. Uma jornada para entender que o sucesso não começa quando alguém reconhece o seu valor. O sucesso começa no momento em que você reconhece o poder que sempre existiu dentro de você. Então, fique comigo até o final deste vídeo. Talvez esta seja a mensagem que sua mente precisava ouvir hoje. Talvez este seja o momento de deixar para trás velhos pensamentos, antigas limitações e começar a construir uma nova versão de si mesmo. Porque uma nova vida começa com uma nova mente. E tudo começa agora.